Muito bem, muito bem. Vamos começar, então, Hoje vamos falando, né? conversar sobre crenças limitantes. O que é crença limitante? É algo que a gente acredita e não questiona. Ponto. Simples assim. São todas aquelas verdades que nos ensinaram, ou muitas vezes não é nem ensinado assim de uma forma concreta, mas a gente pega elas, a gente acaba entrando no ritmo, mais ou menos assim. E essas crenças, elas acabam impactando diretamente o nosso dia a dia. Então, é sobre isso que a gente vai falar, né, Adri? É sobre isso. Na Boa realidade, as noite, em crenças, né? primeiro lugar, boa Ah, noite, Adri. boa Seja noite, gente. bem-vinda! Boa noite, todo mundo aí. Boa noite, todo mundo que está aí. Me mandem as perguntas, né? Se ficarem em dúvida sobre alguma questão de crença, né? Se querem saber se é crença ou se não é crença, a gente vai explicando aí todo mundo. Pode colocar a cidade onde está também, para a gente saber, né? Porque às vezes fala assim, um nome. Eu não consigo identificar quem é porque eu não estou tendo acesso a quem está entrando, né? Então eu fico Aí, ó. ali, quem será? Quem será? Só a Ana que me conduz, né? E é uma ótima condutora, inclusive, recebi vários elogios dela. Disseram, Ai, nossa, como legal. essa família é querida, muito querida. Obrigada, obrigada. Isso eu sempre falo, isso é espelho. Uma pessoa que te elogia é porque ela é assim. Eu só consigo Exatamente, perceber o outro como uma pessoa querida, uma pessoa receptiva, quando eu sou assim também. Então, é o espelho. é o espelho, somos todos espelhos uns dos outros, né? Então, o Isso. assunto hoje é crença, né? Crença limitante. Mas o que que são crenças? São esse conceito que a Ana deu, e também é tudo que eu estou ouvindo desde que eu nasci. Estou ouvindo e interpretando que é daquela forma. E aí a gente tem uma visão, quando a gente é pequenininha, de 1 ano e pouco, 2 anos, as pessoas acham que as crianças não têm percepção, né? E na realidade elas estão ali, com as anteninhas todas ligadas, né? Para querendo saber o que que os adultos estão falando. E ali ela vai interpretando de acordo com o que ela tem de conhecimento, que é de acordo com o pai, mãe, quem vive na volta, avó, né? Toda a família, ou a estrutura que tu vive. E aí, ali tu vai entendendo o que que é aquilo, o que que não é aquilo. Ah, isso é bom. Ah, não, isso é mal. Ah, isso é certo. Ah, isso é errado. Então, tu fica ali criando essas crenças que elas vão entrando no nosso inconsciente. E aí, depois que elas estão no nosso inconsciente, tá rodando ali o resto da nossa vida sem a gente se dar conta. E aí, existe estágios, né? Quando a gente entra na escola, é um estágio mais que faz um boom na nossa vida, né? Ou na escola, ou na creche, né? Quando a criança já vai na creche. E aí ela tem acesso a tantas informações novas e aquilo fica ali na cabeça dela. Ah, mas isso tá certo. Ah, isso tá errado. Ah, não, mas é assim. Minha mãe também falou isso. Ah, não, meu pai também falou. Ah, não sei quem falou. Então eu vou fortificando aquelas crenças em mim e interpretando que aquilo ali é o mundo que eu tenho que viver. Então, se eu sou na escola, se eu me comparo com os meus colegas e me diminuo, eu crio a crença de que eu sou menor, de que eu não pertenço àquele espaço, ou de que eu sou burro, que eu não consigo ter o mesmo aprendizado na mesma velocidade, ou até eu nem quero aprender às vezes, naquele mesmo assunto. E aí um coleguinha meu aprendeu, e aí ele fala assim, tipo, mas tu não entendeu isso porque tu é um burro, né? Às vezes acontece, as crianças elas têm um linguajar mais livre, né? E aí pronto, instalou a crença de eu sou burro. E aí no decorrer da minha vida, aquele programinha ele tá rodando. Inconscientemente, eu não tenho certeza do que tá rodando atrás dos meus pensamentos, mas eles estão ali. E aí, lá pela, sei lá, sexta série, sétima série, eu acho a matéria difícil e eu já tenho aquela crença que eu sou burra mesmo. Eu digo, esse ano eu não vou me esforçar nada, não vou fazer mais nada e eu sou burra mesmo e deu. É o rodo de ano. Eu fortifico aquilo ali de novo. E assim eu vou atraindo situações que vão fazendo com que eu vou
fortificando aquelas crenças que não são contribuição. Mas eu não me dou conta de que aquilo foi um episódio que aconteceu. E não uma marca do que eu nasci assim e vou morrer assim. Foi só um episódio que aconteceu na tua vida. E aí tu precisa botar no consciente, perceber o que tá rodando na tua cabeça para te poder atualizar, que é o que a gente falou em atualização, né? Atualizar se aquela criança ali, ela tá te limitando ou ela tá contribuindo contigo. E aí, se ela não tá contribuindo contigo, isso já faz tanto tempo, ou isso já faz 5 minutos, já não faz mais parte desse agora. Então eu percebo, faço pergunta para mim, tá, mas isso é verdade? Eu sou burra? Não, para começar, eu não sou burra, porque burros são animais que têm um nome de burro, né? E a gente se diminui nesse sentido, né? De falar palavras que nem sempre são agressivas, ou nem sempre são contribuições para nós. Ou se eu vivo num meio, de que fala de questão de dinheiro, né? A gente escuta às vezes a mãe assim, vamos no mercado. Mas eu vou comprar do mais barato. Eu vou comprar só o que tiver na promoção. Esses programas, eles estão inconscientemente. Quando eu já sou adulta, eu entro no mercado, eu tenho aquilo rodando em mim. E aí eu fico numa vibração de escassez. Ou numa vibração de inferioridade. Depende da crença rodando, é a minha vibração. Sim. Quer complementar, né? Sim. E esses programas que a Adri fala, eles são muitos, muitos. A gente tem uma crença, tem um programa para cada situação, para cada fato, para cada evento que a gente vai criando essas crenças. E tudo isso é muito inconsciente, está muito escondidinho. Então, por isso que a gente precisa trazer essa consciência, precisa perceber, ter essa autopercepção do que realmente está acontecendo, o que realmente está limitando. Porque toda a nossa vida, tudo aquilo que a gente já viveu até agora, desde a época que a gente estava lá na barriga da nossa mãe, está registrado no inconsciente. E esse inconsciente é o que comanda a nossa vida. E ele é muito poderoso. Ele tem mais ou menos de 90% a 95% conforme a pessoa. Então, veja o quanto que isso é forte para eu não olhar para isso, para eu simplesmente seguir. Então, tudo aquilo que você quer, ou que você precisa mudar, ou que você deseja algo e não consegue, é porque tem alguma crença que está te impedindo. Tem algo ali que você precisa identificar para você poder ressignificar aquilo e trazer para a consciência que pode ser diferente. Porque uma crença, assim como você criou a crença, usar o exemplo que a Adri deu, eu sou burro. Eu tenho essa crença no meu sistema. Então, tudo que eu tenho na vida, eu acabo associando, mas eu não consegui porque eu sou uma pessoa burra. Eu não ganhei uma promoção porque eu sou uma pessoa burra. Eu li esse livro, achei difícil. Nossa, que burra que eu sou. Eu vou reforçando, reforçando, reforçando. Assim como eu criei aquela crença, porque crença é uma criação nossa, eu posso descriar. Eu posso mudar aquilo. A partir do momento que eu quero dar esse movimento, eu quero desenvolver o autoconhecimento e eu vou atrás. Adri, tem muita gente aqui conosco. Deixa eu ler quem que está aqui. Eu só vejo passando a tela, sabe? Adoro isso. Muita expansão. Deixa eu ver aqui até onde que eu li. Ledi está aqui conosco, ela tem que ter o sobrenome também. A minha prima amada, querida. Está aqui. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Marilene Vicentim está aqui conosco também. Marilene Vicentim, Duca Hoff. Ana, tu tem que conhecer o espaço da Duca. Que bacana expansão. Importante. A Etiane está aqui também. Seja bem-vinda, Eti, que bacana. A Lúcia está aqui conosco, a Lúcia Capistrano.
Boa noite, A gente. Ercília está aqui conosco, Ercília Boa Souza, noite. seja Boa bem-vinda. noite. Graziela também tem teu sobrenome, está aqui conosco Prima também. também. Beijo, Olha um só. beijo, beijo em todo mundo. A Solange está aqui conosco. A Josi foi tua aluna, está aqui conosco A também. Josi foi a que sugeriu esse tema, né? Gratidão, Josi, Foi, foi. por nos expandir esse assunto, né? Por fazer com que a Aham, gente perceba esse assunto na nossa vida, né? E esse assunto, a gente já falou de crença, né? E a gente está falando da vibração do que os nossos pensamentos atraem. Então, como tu disse, tudo vai impactar no que eu acredito, vai me trazer. Eu não consigo trazer nada do que eu não conheço. Como é isso. que eu vou trazer digamos assim, como é que eu vou me tornar milionária? Se é uma coisa que eu não tenho acesso nem a saber que isso existe. Uhum, Porque eu vou estar sempre com essa crença rodando de que eu não consigo, eu não sei, alguém falou que eu não sei, então eu vou cada vez me diminuindo mais. E aí eu aceito tudo que a vida vai me dando de acordo com essa crença. E aí eu tenho, às vezes, um relacionamento que não é tão contributivo, eu tenho empregos, que me diminuem, em vez de me expandir e que eu vá cada dia crescer mais dentro daquele emprego, eu vou me diminuir cada vez mais. Então, em todos os âmbitos da nossa vida, a crença ela vai ficar ativada. E aí eu não consigo andar, parece que a coisa trava. Eu vou um pouquinho, para, eu vou um pouquinho, para. E aí a nossa mente, ela tá sempre ali. Tu falou que são várias crenças. Eu nem sei quantas, é 1 milhão, é o dia inteiro. A mente tá garelando, né? Então, como seria se a gente prestasse atenção no que a nossa mente diz? esse é o ponto. Esse é o ponto. Não existe uma fórmula milagrosa para Hum, descobrir qual é a crença, a não ser eu querer me conhecer. Eu queria descobrir quem sou eu. Como sim. seria, Ana, a tua vida se tu abandonasse tudo que tu aprendeu com a tua mãe, tudo que tu aprendeu com teu pai, tudo que tu aprendeu com teus irmãos? Quem é tu, né? Uhum. Isso é uma boa Parece pergunta. assim que chega a dar um frio na barriga. Nossa, como assim? Eu vou ter que deletar tudo? Como assim? Como E assim? esse trabalho de entendimento, como que você funciona, Entendimento. é constante. Não é com um livro que você vai ler, não é com um curso, não é com uma terapia, é todo dia. Todo Cada dia. coisa que você fizer, essa live, por exemplo, a gente está dando várias ideias para ir despertando o entendimento que a nossa mente funciona assim. Mas para você perceber quais são as tuas crenças, tem que ter um trabalho de autoanálise. Crenças são aqueles pensamentos repetitivos que a gente tem. É uma das formas da gente perceber qual que é a crença. Por exemplo, aqui, Adri, a Josi colocou aqui uma crença. Ela disse que a minha crença de infância foi: dinheiro não dá em árvore. Olha só, olha o quanto que isso é nocivo. Dinheiro não dá em árvore. Ou seja, é difícil. É Eu tenho que difícil. me sacrificar, eu tenho que trabalhar duro, tenho que fazer muita coisa, um esforço Muito. muito grande para mim Josi. conseguir o dinheiro. E daí o que acontece? Como eu acredito nisso, eu tenho essa crença: dinheiro não dá em árvore. E a nossa mente, ela é muito interessante porque ela se conecta com pessoas e situações para que aquela crença a gente valide ela. Uhum. É Valide a ela e energia. fortaleça ela cada vez mais, né? Isso. Então, assim, ó, dinheiro não dá em árvore. Eu tenho lá uma oferta de 3 empregos, por exemplo. Tenho à minha disposição, eu posso escolher três empregos.
Como eu tenho essa crença que dinheiro não dá em árvore, eu vou escolher inconscientemente aquele emprego que vai validar essa crença que vai ser difícil eu ter um aumento, ou que eu vou ganhar pouco, enfim, eu vou buscar essa Ou que eu vou ter validação que porque é trabalhar dessa forma. muito para poder valer, né, o meu trabalho, valer o meu salário, né? E ó, tem que suar Josi, muito. Josi, deixa eu te perguntar uma coisa. E se tu plantar uma árvore de laranja e Não dá, colher dá a dinheiro. laranja, e colher a laranja e vender a laranja, isso não é um pé de dinheiro? Pronto, virou dinheiro. Depende da perspectiva que a gente olha. Tem mais gente aqui dando boa noite para nós, Adri. A Vamos ver Daiane quem é. Sandy está aqui conosco, seja Boa bem-vinda. noite, boa noite. Juarez de Elaim está aqui conosco, seja muito bem-vindo. Bem-vindo, boa noite. A Patrícia também está aqui, a Boa Luciane. noite. Eu vejo um monte de pessoas aqui com teu sobrenome, Adri. Ai, adoro, tá todo mundo aí, que bom, né? Tem que prestigiar, né? Viu? A Rosilene Gomes está aqui também. Ela disse: Estou aqui Boa também, noite, Adri. boa Maravilhosa. noite, Olha o espelho. Rosilene. O Boa que mais é noite. possível? O que mais é possível? Essa é a Luna de Barras? Essa pergunta é de barras. O que mais é possível, né? Então, o que mais é possível para a gente destruir essa crença da, ou percepção, ter percepção sobre essa crença da Josi? Uhum, O dinheiro ele não dá em árvore, mas o dinheiro não é um papel que veio de uma árvore. uhum. Então, assim, quantas mentiras a gente foi comprando, de acordo com uma crença coletiva, que todo mundo Sim. fala isso, todo mundo pensa isso, e aí eu vou introspectando aquilo dentro de mim, mas em algum momento eu vou perceber que isso aí não faz sentido. Porque aí ou eu vou estudar, eu vou ler um livro, ou eu vou ver uma live e vai dizer para mim assim, não, mas espera aí, eu penso assim, mas então não me faz bem pensar assim. E aí eu vou perceber isso e eu trazendo para o consciente uma crença, ela já é mais leve, já abre Uhum. assim o meu campo, já abre o meu Já saber. começa a cura. Começa a cura, né? Se a gente pode usar essa palavra cura, mas a É. gente vai, quando a gente aprendeu como funciona uma crença, digamos assim, a Josi identificou essa, ela vai começar a identificar outras e outras Sim, e outras, sim. né? Uhum. Porque isso é um exercício e é um exercício, eu acho isso, eu adoro, né? Não posso dizer que não, né? Porque a gente vai se conhecendo e perguntando, tá, mas o que que eu gosto? O que que faz sentido para mim aqui? Ou eu tenho aquela crença, também me veio agora, de que eu tenho que comer tudo que tem na mesa. Não pode Ah, é? ter desperdício, né? Ó. Então, assim, tá, tu vai num buffet, né? Tem 30 tipos de salada, tem 30 tipos de comida. Chega a me dar um nervoso se eu tenho essa crença. E esse Aham. nervoso, é ativado cada vez que a minha crença vem. E aí esse nervoso, ele vem como ansiedade, ele vem como tristeza, ele vem como vários sentimentos que eu não sei da onde que apareceu. Ai, eu tava tri bem, fui almoçar no restaurante de tarde agora. Ai, tô ruim. Ai, um peso no estômago, uma sensação assim ruim. O que que será que foi que ativou essa percepção no teu corpo? Será que não foi essa crença rodando lá dentro que tu não viu que ela estava rodando porque tu estava, digamos assim, não estava prestando atenção nisso? E ela ficou ali Uhum. dando informação de que tu tem que comer tudo que tem aqui. E aí, Uhum. tu adulta, tu já sabe que tu não pode comer tudo que tem ali, né? Não é que tu não pode, mas é uma escolha, né? Cada hora a gente escolhe comer, sei lá, 10 vezes, 10 coisas, 15 coisas, acho que é impossível comer 30. Mas então eu vou percebendo o que que eu gosto. E tirando essas crenças da infância, ou da escola, ou da onde quer que tenha sido, e vendo que, ah, não, mas eu, com a idade que eu tenho, eu não preciso mais obedecer a essa coisa que está na minha cabeça. Eu posso criar uma outra coisa, criar uma situação diferente. E aí, cada vez que eu tomo conta de mim e percebo a minha
melhora o meu descobrir de mim mesmo, faz assim, e aí eu quero descobrir cada vez mais sobre mim, Uhum. o que que mais eu gosto, e aí eu começo a passar isso para os outros, começo a explicar, começo a comentar, começo a expandir a vida de todo mundo, porque é isso que a gente está aqui para fazer, eu acredito. Sim, Expandir e conversar sobre os assuntos para eles virem como contribuição para a gente, sim. né? Essa troca, né, Adri? Essa É uma troca, essa troca. expansão. Uhum. E a gente está falando aqui sobre crenças limitantes porque é o tema dessa live. Mas é muito importante a gente ter um entendimento que a gente tem crenças para tudo. E muitas delas são empoderadoras. Então, a gente tem crenças também que elas são fortes, que elas nos ajudam, que elas nos empoderam. Então, a gente precisa ter bem claro quais que são as crenças que estão me enfraquecendo e quais que são as crenças que estão me empoderando, que eu preciso fortalecer cada vez mais. Então, é essa percepção que a gente só vai ter com esse trabalho de autoconhecimento, com esse trabalho de você estar no presente. Porque parece que, de uma forma geral, as pessoas não vivem no agora. Tanto Não. é pelo número exorbitante de pessoas ansiosas que a gente tem. Elas não estão no agora, elas estão em qualquer lugar, menos no agora. E para você desenvolver esse autoconhecimento, você precisa estar no agora, no aqui, prestar atenção no que você está pensando. Adri, está voltando o retorno da minha voz de novo. Não fiz nada de diferente aqui. Ah, vê agora como é que ficou. Eu baixei mais um pouquinho o volume. Ah, Ah, perfeito. A Josi essa colocou questão. aqui, olha só, a Josi colocou algo bem importante aqui, ó, que é um dos assuntos que a gente estava conversando antes de entrar no ar, que a gente acaba criando os nossos filhos da mesma forma, com as mesmas crenças que a gente tem. A constelação familiar estuda isso, o Uhum, quanto que as nossas crenças, a gente herda dos nossos pais, avós e todos os antepassados, porque vai passando aquilo que é importante para a família, a gente vai comprando essa ideia. Por quê? Porque a gente está ali, porque a gente vive aquilo e a gente não uhum, questiona. Então, o grande segredo da crença para você quebrar e ressignificar é você questionar ela, que é isso que a Adri falou. é. Questiona. Traz isso para a consciência se realmente aquilo é uma verdade. Porque não é que é uma crença para você que precisa ser uma verdade absoluta. Você pode quebrar ela, você pode transformar ela. Adri, tem mais gente aqui, deixa eu ler aqui Vai para falando. você ver quem que está conosco. O Tá bom. Tiago Oliveira está aqui Boa conosco, boa noite, noite, seja Thiago. Boa bem-vindo. noite, seja bem-vindo. A Cidiane está aqui, que bacana, Boa seja muito noite, boa bem-vinda. noite. A Ah, Cláudia, boa noite. uhum. Deixa eu ver quem mais. A Josi colocou aqui que dinheiro dá em árvore, sim, com certeza. Dá. É Aí só qualquer dá mais, não dá, ressignificar isso. Ana? Aí tá cheio de pé de maçã, Cheio, cheio de dinheiro que dá em árvore. A aí em bateria Ercília, dá muito dinheiro na árvore. uhum. A Ercília está dizendo aqui que ela está gostando bastante do assunto, que é bem interessante. Ô, E a filha, a gente Fabíola está fazendo uma pergunta aqui para nós, olha, é bem pertinente. De que forma mudar essa crença? É por meio de questionamentos internos? Quer responder, Adri? isso, questionamentos internos e externos, né? A gente pode usar conversa, a gente pode fazer outras coisas, mas assim, o momento que tu percebeu que tu tem uma crença, que tu tem alguma coisa que tá te empatando a vida ali, que não tá fluindo, se abre mesmo para essa resposta. Tu vai perguntar sobre isso e essa resposta ela vai vir de uma forma, o universo responde, né? Deus responde. A gente, cada um tem um nome, né? Mas assim, às vezes é isso. Tu vai descobrindo uma crença e que vai limpar uma questão, depois a outra vai descobrir outra que vai limpar outra questão. Quando tu vê, as coisas vão fluindo melhor, né? E tem nós também, né? Que através das terapias
Sim. a gente tem como fazer isso de uma forma mais rápida, né? Aham. É uma questão, a gente vai dando comandos, caminhos de como a pessoa vai tendo ferramentas para ela mesmo ter escolha, porque na realidade, agora juntando as duas perguntas da Josi também falou sobre a questão dos filhos. Há um tempo atrás existia uma crença que criança não podia falar, Sim, horrível. mas é uma crença bem cultural e bem grande. Eu atendo muita Sim. gente que tem esse tipo de crença de ficar trancado assim com coisas que não conseguiu nunca falar, porque chegamos na crença de que criança não podia falar. Então, Uhum. assim, se criança não podia falar, não podia também perguntar, né? Sim. Então não podia questionar, não podia nada. Mas isso é atual. Essa crença ela é real ainda ou a gente já atualizou isso? E agora a gente dá voz para as nossas crianças, né? Quanto mais voz a gente dá para essas crianças, a gente vai conduzindo os filhos do jeito que a gente sabe, é claro, que a gente também está sempre tentando fazer do nosso melhor. A gente vai ensinando para eles o que a gente aprendeu, vai passando para Hum. eles, não é culpa nossa porque a gente passou alguma coisa de uma crença limitante, mas em algum momento, se eu tô me autoconhecendo, eu vou ensinar meus filhos também a se autoconhecerem e Uhum. perceber que eles também têm essa liberdade de perguntar, opa, mas isso aqui não me serve mais, isso aqui não me serve, isso aqui não me serve, ou isso aqui não é real, ou não é verdade para mim mais, né? Então, quando a gente começa a se autodescobrir, se auto-perceber, todo mundo vai se auto-percebendo junto. É como se fosse a Sim. gente vai contaminando as pessoas, É né? por ressonância. Por A gente ressonância. consegue influenciar. Quando a gente se cura, a gente consegue libertar muitas pessoas ao nosso redor e a gente consegue que eh, essa cura, ela seja passada também para os nossos filhos, para Uhum. os nossos descendentes. Por quê? Porque eu limpei aquilo. E daí, para as próximas pessoas do meu círculo que forem resolver essa questão, vai ficar mais fácil, porque eu já abri Mas o caminho. E tem uma outra forma que eu gosto muito de usar, Adri, para ressignificar uma crença. Você identificou a crença. Vamos pegar esse exemplo da Josi. Dinheiro não dá em árvore. Então, qual que é o processo? Primeiro, identifica a crença. Tá, tá, dinheiro não dá em árvore. Depois, identifica que ela realmente é nociva. Ela tá te impedindo, ela ela tá tá te te pedindo de fazer limitando. alguma coisa. Traz para consciência tudo isso. Depois, você pode criar uma frase que vai ressignificar isso. Nesse caso, por exemplo, cada vez que vier essa ideia, dinheiro não dá em árvore, você usa aquela técnica de PNL que eu gosto muito, Adri, a técnica cancela. Então, Aham. pensa, cada vez que você quer mudar um pensamento, você pensa na palavra cancela 3 vezes. Então, veio aquela ideia: dinheiro não dá em árvore. Cancela, cancela, cancela. Pensa 3 vezes na palavra. E daí você cria uma frase para colocar no lugar. Por exemplo, Empoderadora, né? dinheiro pode dar em árvore, sim. Cada Sim. vez que vem aquela ideia, você faz a mesma coisa. Lembra da palavra cancela e fala a frase que você criou. Isso você pode usar para tudo, Pra tudo, tudo. tudo, tudo. Cada coisa que você quiser ressignificar, você pode ficar repetindo mentalmente uma frase que vai ressignificar aquela crença limitante. É uma forma bem empoderadora, fácil de você usar em Fácil. casa mesmo, para você ir É. trabalhando essa expansão. Eu uso muito cancela, cancela, cancela. Eu Nossa, também. não, Eu faço não sei cancela, cancela o tanto. dia inteiro. Porque na realidade, quando tu descobre uma, tu já se assusta, né? Ah, E aí, é o quando efeito começa cascata. a vir uma, duas, aquilo vem vindo, daí tu pensa, meu Deus, mas eu sou só criança limitante nessa vida, né? Sim, E não, na realidade, são coisas que foram entrando dentro de mim, que eu não tinha controle de entrar. sim, Mas agora sou eu que mando na minha vida, né? Sou eu que mando aqui e eu quero ter dinheiro. Ou eu não quero ter dinheiro, sei lá, eu quero ter outra coisa, mas
tem, a gente pode montar uma frase assim, eu sou prosperidade, eu sou para sempre estar, é uma frase pronta, mas que vá te expandir não só a parte do dinheiro, Uhum. se no caso a criança começou pelo dinheiro, mas em cada pedacinho da minha vida vai ter aquela crença que vai me diminuir. Então, se eu botar uma frase empoderadora que seja mais ampla, ela também vai entrar nas minhas outras crenças, né? Ela vai Uhum. usar em todos os âmbitos da minha vida, na minha parte financeira, na minha parte amorosa, na minha parte de trabalho, né? Então, tudo vai fluindo melhor quando eu tenho esse autoconhecimento, esse cuidado comigo. Porque não é um Sim, cuidado, é um sim, cuidado. com A certeza. gente foi ensinada que a gente tem que se cuidar para os outros, né? Para os outros achar a gente Aham. bonita, para os outros. E se a gente só se cuidasse para a gente mesmo? E se a gente só fosse bonita para nós mesmos, né? E se a gente ficar esperando as coisas que venham de fora, e se elas não virem? Mas eu posso fazer por mim. E aí, quanto mais um autocuidado, um autoconhecimento, um autoamor eu tiver por mim, mais as coisas vão fluir em tudo, em todos os âmbitos da minha vida. E aí eu vou contaminar minha família, vou contaminar todo mundo que está na minha volta, os meus colegas de trabalho, né, os meus pacientes, todo mundo. Na realidade, é uma elevação da vibração total da Terra, né? A gente atinge, né? Todo mundo na nossa volta, das pessoas que querem esse autoconhecimento, essa cura, como tu fala. Uhum. Isso aí. Eu gosto muito, Adri, de usar a palavra abundância. Então, Abundância, nas minhas prosperidade, frases, abundância. quando eu crio as minhas frases, eu coloco a palavra abundância, porque ela é ampla, como a Adri falou. Ela Uhum. vai interferir em várias áreas da minha vida. Até a gente fez uma live, Adri, sobre abundância, foi com a Michelle. A gente conversou um pouco sobre esse tema, porque a abundância é para tudo. Eu quero Tudo. abundância nos meus relacionamentos, por exemplo, bastante respeito, bastante carinho, bastante amor, cumplicidade. Isso é abundância. É quando você não tem medo da falta. E quando você é abundante, você não tem medo de ficar sem dinheiro, porque você sabe que o dinheiro é uma energia. À É, medida que você vai se desenvolvendo, ele vem até você, é uma consequência. Então, abundância, quer trabalhar essas crenças, você pode criar uma frase fortalecedora para você, incluir essa palavra abundância. Por exemplo, você pode agradecer. Gratidão, eu uso assim, gratidão universo pela abundância que eu tenho. uhum. Que eu sou. Eu Mas gosto muito do eu sou. é, por mais que hoje, na minha realidade, talvez essa abundância não seja ainda o que eu quero, mas eu já estou agradecendo. Então, eu já estou emanando essa energia daquilo que eu quero para mim. Deixa eu ler alguns comentários aqui, Adri. Deixa eu ver onde é que eu parei. A Regina Medeiros está aqui conosco. Boa noite. A Josi diz que adora o Cancela. Cancela é ótimo, serve para Isso é tudo. ótimo. Adoro também. Uhum. Ela falou aqui de outra crença que ela tem. Essa doença é de família genética, não tem cura, Hum. como pode melhorar? Uhum. É. Como sou da saúde, né? Venho da saúde, eu escuto isso praticamente assim, sei lá, 100% do meu dia. As pessoas me dizem, ah, mas é porque meu pai já tinha isso, então eu também tenho. Tá, tudo bem. Uhum. Teu pai tinha, né? Verdade que tu quer ativar isso no teu sistema, porque só porque tá no teu DNA, só porque tá no teu sistema, como tu vai ter certeza que vai ser igual à situação do teu pai? E digamos assim, a medicina ela evolui a cada dia. Sim. Então, a doença do pai, se foi há um ano atrás, e se tu for tiver agora, tu já vai tratar de uma forma diferente. Então, não traz a realidade do pai para ti, né? A realidade do pai foi a do pai.
eu não vou deixar de ser filha do meu pai porque eu não tenho as mesmas crenças. E eu também Uhum, não vou ser mais filha do meu pai se eu estiver doente igual ele. Eu sim, percebo muito isso que tu deve estudar nessa questão da constelação, né, Ana? Do sim. quanto o pertencimento à família Para honrar. Uhum, atrai coisas para mim viver, para mim ser mais filha, para mim ser mais uhum. pertencente É, àquele é sistema uma das familiar. leis, é uma das leis dentro da constelação familiar, é a lei do pertencimento. Eu Uhum, preciso me sentir parte do meio. E muitas vezes eu crio uma doença, porque meu pai teve, meu avô teve, não sei mais quem teve, então eu trago para minha realidade aquela ideia que eu também vou ter. Só que isso é inconsciente para honrar, inconsciente, para isso. pertencer. Então, E a também é pessoa, crença. ela é criança também. Ela não tem consciência enquanto ela não descobrir, Uhum, enquanto ela não se perguntar. Então, assim, não tem por que ativar uma culpa do que já aconteceu antes de hoje, né? Porque a gente não sabia o que que era isso, mas o momento que eu descubro isso, a minha vida vai tendo novos valores. O que que eu quero para minha vida agora? É como se a gente não tivesse escolha, né? Mas uma das coisas que a gente mais sabe é que a gente tem o tal do livre arbítrio, né? Então, se uhum. eu tenho livre arbítrio para o que eu não quero ter, eu posso ter o livre arbítrio para ter o que eu quero, o que eu escolho ter. A gente, quando a gente fala assim com alguém, pergunta, mas o que que tu quer para ti? Ah, eu não quero ser assaltada, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero um monte de coisa. Que frequência é Sempre essa, um né? não na frente, né? Ou não? Tá, mas e Aham, se a gente inverter e perguntar o que que tu pode escolher agora para ti? E aí a pessoa fica assim, ó, porque nem ela não sabe. sabe o que escolher, porque ela tá numa Uhum, frequência de que ela precisa se proteger, né? E não de poder escolher. Ah, eu posso escolher. Sim, todo mundo fala isso. Isso é uma crença positiva, coletiva, e ao mesmo tempo é uma informação que nos dizem que a gente tem escolha. Mas como que a gente interpreta esse livre-arbítrio, né? A gente interpreta de acordo com a crença coletiva de que eu estou escolhendo o que eu não quero. Que daí ninguém uhum. quer ser tocado, ninguém quer. Mas se tu ficar muito nesse não quero, não quero, não quero, tu vai acabar atraindo isso porque tudo que tu bota foco vem, né? E outra coisa, a tua mente não entende a palavra não. Quando Não, você não fala, entendo. eu não quero tal coisa, para a tua mente é como se você estivesse afirmando que é aquilo que você Afirmando quer. só. Então, A sempre gente tem que trazer para o positivo. positivo. Eu escolho, eu quero ser feliz, quero ficar leve, quero ficar bonita, quero ficar alegre, ter alegria na minha vida, né? Aí, como que eu vou ter essa alegria? Vai vindo, porque eu tô dizendo, eu quero alegria na minha vida, eu quero facilidade, alegria e glória, né? Do Barras Uhum. também, que é o mantra, né? Então, assim, quanto mais eu vou ativando essa alegria dentro de mim, mais as coisas vão se expandindo e mais eu vou me autoconhecendo e percebendo. Ah, eu falei facilidade, alegria e glória para o meu salário esse mês. Ai, mas o meu salário não foi lá aquela grande, né? Como eu queria que fosse. Mas daqui a pouco eu percebo uma outra possibilidade de um emprego ou de uma outra coisa que eu possa fazer que vai me trazer mais abundância sem eu precisar me cobrar, sem eu precisar me machucar através das minhas crenças, né? Do que eu vou tendo, assim. Uhum. Então, tudo é Sim. escolha. E a gente poder escolher estar no agora, nesse Uhum. corpinho que é nosso, nessa nossa Libertador estar no mente. agora. Hã? Libertador estar no agora. E como a gente aprendeu, né, Adri, a viver essa vida de uma forma tão agitada e tão Uhum. imediatista. Eu quero, mas tem que ser Tudo agora. pra Se não ontem. for agora, eu não quero. E todo esse trabalho que a gente está conversando aqui,
todas essas percepções, elas precisam de consistência. É todo Fazer dia todos esse os trabalho. dias. Não é um milagre. Não existe um milagre. Então, não é rápido. Você vai saboreando cada vitória, cada percepção nova que você tem. Esse é o processo. E quando você traz esse imediatismo, você não faz isso. Porque você está sempre pensando no amanhã, pensando no mês que vem, nas próximas férias, e daí você não Ou consegue trazer tudo isso para a consciência. numa questão passada, né? Numa questão do que já aconteceu e eu não consigo mais mudar, mas eu tô Uhum, lá. Então, assim, eu uhum. vivo aqui agora como se eu fosse um zumbi e tô só vivendo lá atrás, eu tô só sofrendo, remoendo, revivendo aquela situação que eu não mudo, mas eu também não vivo aqui. Então, Uhum. eu não me cuido, eu não me amo, eu não percebo as coisas que estão acontecendo à minha volta. Eu não consigo ver meus filhos, eu não consigo ver meus colegas, eu não consigo perceber a vida que está acontecendo aqui, porque eu tô tão envolvida com o que aconteceu lá, ou tão envolvida com um plano para frente, que eu não tenho ideia se vai acontecer ou não, que eu não tô aqui. E aí o meu corpo fica como se fosse um zumbi mesmo, né? Só Sim, sobrevivendo. E como sim. seria se a gente parasse de sobreviver e escolhesse viver? Viver com alegria, viver com paz dentro da gente. E tudo que a gente não quer, a gente cancela, cancela, cancela. Ressignifica tudo. Ressignifica tudo. Ressignifica o que tu quer comer. Ressignifica o que tu gosta de comer, de que temperatura da água o teu corpo gosta de tomar banho. São nessas coisas pequenas e simples que a gente percebe o que a gente gosta e é um autocuidado, né? É uma forma da gente se amar, se cuidar, E se perceber. se perceber e escutar o que a cabecinha tá falando, né? Uhum. Porque ela tá ali, né? Te rodando vários programas e se tu não prestar atenção nela, tu não consegue, não tem como, não existe uma receita, né? Milagrosa. Só existe o prestar atenção nisso. E que é prestar atenção em ti, né? Não deixar que os outros ou que essa vida lá fora te interta para te ficar tão separado de ti que tu já não sabe mais quem que tu é. Uhum. Então, o segredo é essa autopercepção. É você estar presente, Autopercepção, você você está questionar os presente. seus pensamentos, você entender como que você funciona, o porquê que você tem tanta raiva daquela pessoa tal. Existe um motivo por trás disso. Nada é aleatório. Tudo tem uma base por trás. E é isso que a gente tem que entender, que tudo tem uma origem, sempre tem uma origem. E nós, tanto eu quanto a Adri, enquanto terapeutas, a gente procura essa origem, porque quando a gente não acha a origem, não, a gente não consegue promover essa mudança de verdade duradoura, porque tem que trabalhar lá quando começou. E, geralmente, tudo isso começa, todas essas crenças que a gente está falando, é lá na infância. É Uhum. lá que a gente aprendeu ou começou a aprender tudo isso. Então, a gente tem que trabalhar lá, tem que É. ressignificar tudo que aconteceu lá, porque a nossa infância foi de acordo com aquilo que as pessoas que estavam ali naquele momento podiam oferecer ou sabiam. Então, não Isso. existe culpado. Não E existe terapia culpado. também não é para achar culpados, não é para Também isso. não. É para entender que cada pessoa dá aquilo que tem e aquilo que É. sabe. Ninguém dá o que não tem. Uma E pessoa que é ninguém também entrar numa amargurada, frequência de culpa, né? Tu não pode também entrar numa é, frequência de culpa de por que que eu não fiz de outro jeito. Porque não. a gente não sabia fazer de outro jeito, a gente só sabia daquela forma. E foi o melhor que a gente pôde fazer. Mas se Sim, naquele momento eu fiz e agora eu acho que não tá mais legal, então eu cancelo tudo que aconteceu. E quando acontecer alguma coisa próximo disso, ou de novo, porque as situações às vezes elas se repetem, tu vai estar tão consciente de ti que tu vai perceber aquilo e vai ter outras atitudes. Tu não vai mais repetir aquilo. Tu vai perceber, não, mas assim eu fiz e não deu certo. Então vou fazer de outra forma. Se não der certo de novo, a gente vai tentando.
Porque, que nem tu falou da questão do aproveitar, né, o caminho. Parece que nos foi ensinado que o bom da vida era chegar em primeiro lugar, né? Então, nem o segundo lugar ele é comemorado, nem o segundo, nem o terceiro, né? Então, só um lugar é bom, o primeiro lugar. E aí, se eu tô aqui caminhando na minha vidinha e tô esperando chegar no meu primeiro lugar, que é lá longe, mas que eu tô fazendo todos os movimentos da minha vida só pensando nesse lugar que eu vou chegar, que eu vou tentar chegar em primeiro lugar, eu também não tô aproveitando a caminhada até chegar lá. E se eu Uhum. chegar lá e não chegar lá, né? Mas se eu vou viver por um momento de ir em primeiro lugar, ou eu vou viver cada dia para fazer mais coisas que vai fazer com que eu chegue nesse lugar e que na realidade não existe um lugar de chegada. Existe só o agora. Não existe uma felicidade. Todo mundo que eu trato, que vai dizer assim, eu já fiz faculdade, eu sou casada, eu tenho filho, mas tem uma coisa que está me faltando, porque a gente está sempre esperando que vai chegar uma coisa de fora. Vai ter um evento e que eu vou ficar feliz com aquele evento, né? Existe esse Uhum. evento? Eu não fui convidada. Então, Também não recebi esse convite. não, nem eu. Então, e se eu ficar feliz todos os dias na minha caminhada? E aí, claro, se eu chegar em primeiro lugar, que bom. Mas eu não preciso ficar pensando nele lá. Eu só vivo aqui. E eu vou vivendo Uhum. aqui da melhor forma, da forma mais amorosa comigo mesmo, né? E Lembrei aí, de quando uma eu sou crença. amorosa comigo, Lembrei de uma ah, crença ai, que é vamos lá. extremamente limitante e extremamente comum. Felicidade não dura para sempre. Olha Ah, que coisa mais limitante que é isso. E trazer para a consciência que isso é um impedimento. Por que a felicidade não pode durar para sempre? Por que eu não posso ser feliz todos os dias? Qual o problema? Se é só uma frequência. Se eu já entendi que tudo é crença, eu posso reprogramar minha mente para que eu tenha uma vida leve, uma vida feliz, todo dia. Não é só quando eu chegar lá em primeiro lugar, como a Adri falou, é o dia a dia. Porque se eu deixar para ser feliz somente na sexta-feira, ou ah, somente nas próximas férias, ou somente, sei lá, quando o que acontecer, vai ficar muito limitante, vai ficar pesado. E o resto do então, tempo? e aí assim, tá, se eu for pensar só na sexta-feira, né? Eu vou ficar 5 dias cansada, estressada, para ficar feliz no sábado. E se no sábado acontece uma coisa que eu não comando e o sábado meu não é bom? Acontece uma coisa, que as coisas acontecem aqui na Terra, né? As coisas Uhum. acontecem. Nem sempre eu tenho controle do que acontece. Aliás, na maioria das vezes eu não tenho. Não tem. Então, então eu fiquei 5 dias na expectativa de um sábado e ele não aconteceu. E Uhum. quantos anos eu tô nessa expectativa de ter uma vida feliz, mas se eu não escolher a felicidade agora, eu vou continuar esperando, e vai se passar 1 ano, vai passar 2 anos, vai passar quantos anos? Sabe qual que eu me lembrei agora de uma criança? A Se tu gente ri vai na lembrando. sexta, no domingo tu chora. Essa é boa. Essa é ótima. Adri, o Olair está fazendo uma pergunta aqui para nós. Como Ah, fazer para tratar a falta de confiança, falta de otimismo e sofrer por antecipação? é viver o Olha só. agora, né? É. Se tu Uhum. viver o agora, se tu prestar atenção no que tua cabeça tá te dizendo, que tu não é confiante, tá? Tua cabeça diz assim, não, mas tu não consegue. Geralmente a pessoa que não é confiante, a cabeça diz que ela não consegue alguma coisa. Uhum. Aí tu pega uma situação que tu vai aparecer uma situação que tu não vai realmente conseguir para te fortificar aquilo. E aí, quando isso acontecer, tu vai perceber assim, tá, mas teve alguma situação na minha vida em que eu consegui. E eu vou fortificar essa situação em que eu consegui para quebrar a crença do que eu não consigo. Uhum. A autoconfiança é assim, ó, o dia que se tu vai ficar esperando a tua mente te dar parabéns pelo dia que tu passou,
Eu não conheço esse dia também. A mente está sempre dizendo que a gente não fez o suficiente, que a gente não fez o melhor, que eu podia ter feito mais, que eu podia ter acordado mais cedo. A mente vai falando várias coisas no final do meu dia e vai me destruindo. E se eu acreditar naquilo ali, eu vou entrar em sofrimento mesmo, em sensação de incapacidade. E é uma sensação, não é real, né? O que que é real e o que que não é real. Então, quanto mais a gente prestar atenção no que passa na cabeça e perceber as mentiras que ela vai contando pra gente, a gente vai ficando cada vez mais leve e vendo realmente que se um dia eu não conseguir, aquele dia cancela, cancela, cancela. No outro dia eu vou. E eu vou Uhum, fazer diferente daquilo para mim ir testando realmente o que que funciona sim, para mim. Porque eu sou sim. única. Não existe uma Uhum. fórmula pronta, eu não vim com uma etiqueta com as informações que diz como a Adriana vai ser feliz. Eu vou ter que testar como eu fico feliz, Uhum, sim. né? E vou ter que me descobrir como. Outra técnica, Adri, que eu gosto muito e eu acredito que vem bem de encontro com isso que o Olair falou, é o próprio Ho Oponopono. Porque Também. quando eu faço o Ho Oponopono, eu estou me conectando com uma frequência completamente diferente. A falta de autoconfiança que ele falou ali, a falta de otimismo, a preocupação, elas estão numa frequência bem baixa. Bem Então, o Ho baixo. Oponopono vai fazer com que eu eleve. O que é o Ho Oponopono, para quem não conhece ainda? São frases, são mantras que você fica repetindo mentalmente para você ir reprogramando tudo aquilo que você tem registrado lá no teu inconsciente. São 4 frases. Eu até vou colocar aqui nos comentários para quem quiser acompanhar. Ah, Eu te sinto amo. muito. Eu te Uhum. amo. Pode começar na tua sequência, Ana. A gente vai fazendo, cada um vai fazendo como sente melhor, né? E não tem jeito certo, é o Não tem jeito jeito que certo, você não tem se jeito sente errado. bem. Então, eu te amo, sinto muito, me perdoe e sou grato. Um Basta grau. repetir essas frases várias vezes, cada vez que você lembrar, cada vez que você se perceber que você está sendo negativo, que você está se preocupando, que você está numa frequência que não é aquela que você quer. Então, basta repetir essas frases. Adri, nós estamos no final já da nossa live. Passa Voa, rapidinho, né? né? Estamos com Boa. quase 1 hora já de live. A Ana, Fabiola semana escreveu que vem aqui. eu vou para Vacaria. Se alguém quiser, né, ir de Vacaria Ótimo! atendimento, eu vou estar aí. Aí a gente Uhum. pode entrar em contato comigo ou com a Ana, que aí a gente agenda, né? A partir de Sim. quinta eu tô em Vacaria. Olha só quanta expansão. Quanta expansão, né? Uhum. Sim, Então, sim. Então, olha só, a então, Fabiola colocou aqui que geralmente pensamos em tudo e todos e esquecemos de nós. É uma programação, né? é Então a uma gente precisa programação. reverter, reprogramar isso. A Sim, Graziella escreveu aqui: a felicidade está nas pequenas coisas. Com certeza, basta a gente ajustar o foco para ajustar o perceber tudo foco. isso. Uhum, A Etiane escreveu aqui: a palavra medo nos traz muitas dúvidas. Às vezes, acaba limitando nossas decisões por causa do medo. Essa crença, como lidar? O medo, na verdade, ele é instintivo, ele é do ser humano. uhum. Todo E ser ele nos humano tem protege. medo. E o medo, exatamente, o medo, ele vai nos proteger num certo nível, porque você não vai ser uma pessoa imprudente, você não vai se jogar de uma janela porque você tem medo de morrer. Então, nesse Sim, momento, acho ele vai te proteger. Só que a partir do momento que o medo, ele toma uma proporção muito grande, ele te paralisa, porque você não consegue uhum. pensar, você não consegue sair daquela situação. Então, sim, tem que reprogramar e tem que olhar para esse medo. Olha para ele. Do que você está com medo? Isso é real? É Ou foi real. Eu alguém que gosto muito de isso é real.
Por que que eu tenho que ter medo aqui disso? É real? O que que vai acontecer de pior aqui se eu continuar com esse medo? O que que esse medo quer me mostrar? Mas é perguntas, né? A gente vai se perguntando para perceber o que que é que funciona, o que que está acontecendo ali. E às vezes o medo, as pessoas acham que o medo é um bloco fechado, que é tudo é medo. E na realidade, dentro desse medo, se eu for separar isso, eu tenho dentro desse medo, eu tenho ansiedade, eu tenho sensações de fracasso, eu tenho um monte de outros sentimentos que eu botei em um bloco e fechei. Fiz uma caixa com todos os sentimentos ali dentro e fechei e defini que aquilo ali é medo. E nem sempre aquela definição, e eu, de experiência minha, eu sempre achava que eu tinha medo de alguma coisa, e aí me sentia um gelo no estômago. E aí, conforme eu fui me descobrindo e fazendo as perguntas, eu descobri que na realidade isso não é medo, isso é uma excitação pelo novo. É aquela coisa assim, "Ah, uau, eu vou fazer isso." Mas daí, como eu tinha mal identificado que era medo, tudo virou medo, e aí medo, não, não, se é medo, eu não vou fazer, né? Então, quando eu consegui ressignificar isso e entender que esse medo, primeiro eu quebrei ele assim em vários pedacinhos para ver o que que é cada coisa. E depois eu fui percebendo que na realidade é vontade de fazer algo diferente e não é medo. Pode ser que dentro desse teu medo tenha também excitação de fazer algo novo. E aí esse é uma escolha. Ou tu fica nesse medo, ou tu faz algo novo e vai com medo mesmo, né? Que nem a gente diz, né? Uhum. Porque a partir do momento que você entra em ação, o teu medo ele acaba diminuindo. Porque Aham. quando o medo está só na cabeça, você cria um monstro. Você vai Nossa, ele é fantasiando, enorme. fantasiando, fantasiando, e quando vê aquilo tá incontrolável. Então é muito Uhum. importante isso. Vai com medo mesmo, coloca ele Vai nas com medo costas e vai mesmo. embora. A ação é uma forma de você lidar com esse medo. Adri, nós estouramos o nosso tempo já. Então boa noite para todo mundo. Obrigada, gratidão, Ana, gratidão a todo mundo que veio, todos os comentários. A gente repete isso de novo, porque é tão legal, né? Então, Claro, com semana que vem eu tô em certeza. Vacaria, vou te dar um abraço, Ana. Aliás, não, Ótimo. agora não podemos se abraçar, agora é tudo Não isolamento. podemos. Esqueci. Mas então, gratidão a todo mundo. Sintam-se todos beijados, abraçados e muito amor próprio para todo mundo. Muita Isso aí. alegria no coração. Sintam-se todos ativados agora na alegria, na facilidade e na glória. Isso aí, muito bem. Gratidão, Adri, por você ter disponibilizado esse tempo para conversar conosco. Muito obrigada. E muito obrigada também a cada pessoa que dedicou um tempo para estar conosco nessa noite gelada que está aqui. Muito obrigada. Espero de coração que vocês tenham gostado, que a gente tenha conseguido ativar muitas coisas boas aí na mente de cada um. Esse é o meu desejo. Tudo de bom para vocês. Terça-feira a gente tem mais uma live. A Josi vai fazer uma live comigo, Adri. Na Eu vou ver, terça-feira, vou ver, vou ver. na Não terça-feira às perca. 20 horas, a Josi vai estar aqui conversando sobre ervas sagradas. E na quinta-feira, semana que vem, não vai ser na sexta, porque sexta é dia dos namorados. Então, a gente vai fazer na quinta-feira uma live especial falando sobre a energia do amor. Então, não perca. Imperdível, imperdível. Tudo de bom para cada um de vocês. Um beijo no coração e até a próxima. Beijo, gente. Um beijo.